Sabes o que é que me está a apetecer agora? O quê? O que é que me está a apetecer agora? Conta-me. Está-me a apetecer. Mas é ir até ao sofá falar com o David Cristina e com o João Diniz do Bora projeto lá. Conta-me Tudo. Portanto, bora lá. Vamos lá falar com eles. Olá! Olá. Sejam muito bem-vindos. bem? Beijinho. Olá! Alô? Ai, 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 ai. Já se cruzou, Jesus. já é o fim. Oh meu Deus! Já se cruzou. Sejam Então, tudo bem? bem-vindos. Alô, David. Olá, João, tudo bem? Tudo. Vamos aqui falar aqui do projeto Conta-me Tudo. Conta-me. Portanto, conta-nos tudo. Exato, pronto, vamos fazer essa piada. É assim. Conta-nos Óbvio. tudo. Fazem O sempre. que é esta... É, não é? É boa óbvia a piada. Sim, mas a culpa é nossa, temos Podemos aqui um começar do nome início. diferente. Espera aí. Eu vai iniciar. Mas pronto, digam-nos lá então o que é este projeto e como é que começou esses traços gerais? Fala tu, João. Fala tu. Sentiste o poder da responsabilidade? Não, estou bem, estou bem. Há mais ou menos 3 anos e tal, eu e o David tivemos a ideia de criar um espetáculo mensal em Lisboa de storytelling. Consistia numa coisa muito simples, convidávamos 5 pessoas para contar uma história sua, verdadeira, sem papelinhos, sem cábulas, sem nada. A única coisa que a história tinha de ter tinha de ser importante para quem está a contar. Para a pessoa. Ok. Sim. Tem que ser real ou não? Tem. Real, sim. Nós Real. não verificamos. Tipo, Nós não- dramática? Pode ser dramático. Nós tivemos uma pessoa, a Joana Latino foi contar a história de como o pai dela foi assassinado e como ela teve que partilhar a sala de julgamento com o assassino. É uma história que não teve graça nenhuma, mas Sim, foi mas muito é interessante. Foi interessante. muito interessante. Mas Sim, também sim. temos histórias muito giras. O Hugo Souza foi contar uma história de como perdeu, ou achou que tinha perdido um dos seus testículos. Perdido. Tipo, não sabia onde é que ele estava. Portanto, é bastante abrangente. Sim, sim. Ok. Essas duas coisas existem no mesmo universo. No espetáculo também temos música sempre, portanto, o David apresenta e entre cada história temos uma banda nossa, residente, já desde há 3 anos para cá, que toca uma música normalmente relacionada sempre com a história Com a que história teve, do- a ser, sim, do- teve a ser contada. do storyteller. Sim, não é? sim, Exatamente. E digam-nos, é giro ver este percurso que vocês têm tido enquanto projeto e a dimensão que está a tomar. Como é que é para vocês agora olharem para este bebê e verem que há 3 anos era um evento mensal, se calhar até pequenino, se começou como uma ideia pequenina e agora estamos a falar de Lisboa e Porto, Sim, Cinema sim, São sim. Jorge e Teatro Sá da Madeira. Como é que é para vocês? Pá, é impressionante. Isto começou como um evento, depois tornou-se um podcast que eu gravo no meu escritório, em casa, e que tinha imensas audições, ainda deve ter imensas audições. E eu, de vez em quando, recebia feedback nas redes sociais: pá, adoro o teu podcast, adoro o vosso podcast. E eu ficava assim: mas isto é uma coisa que eu gravo em casa, tenho certeza. E nós passámos de salas muito pequeninas até o ano passado esgotámos o São Jorge. E este ano a coisa está a correr muito bem também a nível de vendas no São Jorge. Sá da Bandeira é a primeira vez que vamos ao Porto e temos tido muita malta a dizer: tem que fazer eventos no Porto. Estamos entusiasmados, um bocadinho O nervosos. Porto recebe muito. Epá, eu não tenho problemas nenhum em dizer isso, eu sou do Porto, eu posso. Recebe muito melhor do que Lisboa. Ah, é? Muito. Lá, É eu verdade, sabia. é verdade. Eu vou-te explicar. Porque no Porto as pessoas quando gostam a sério e vão mesmo. E também, em Lisboa. Pois, está bem, ok. Pronto, está bem. Então vá, O que é que faz tu lá a achas, João? pergunta, Vamos então. lá tentar resolver esta. Olha, Não quero tenho entrar em uma... desfio, que é melhor não. E digam-me uma coisa, a história que mais vos surpreendeu? Pode ser pela positiva, pela negativa, uma pessoa que não estavam à espera, que dissesse assim uma história interessante e foi tipo uau, Ou assim tão má. ou tomar, As também más pode não, ser. não. São todas boas, são todas boas. Qual foi o que mais te surpreendeu, João? Eu acho que uma das que mais me surpreendeu foi o Vitor Norte, quando foi lá, porque eu acredito que a maioria das pessoas não saiba que o Vitor Norte tinha sido enfermeiro na guerra do ultramar. E a história dele era à volta de um episódio que não quero estragar a história, portanto quem quiser vá ao podcast a ouvir, mas era à volta de um episódio que o envolveu na guerra do ultramar, sendo ele enfermeiro, e quer dizer, ninguém está à espera quando o Vitor Norte sobe a um palco de ouvir uma coisa deste Sim, uma género. história As de pessoas têm guerra, uma pá, imagem incrível. dele que não é necessariamente a de um enfermeiro, enfermeiro, militar, claro. não é? Sim. E Foi- por isso foi- foi muito fixe, essa história foi muito fixe. Eu acho que fiquei muito surpreendido, já foi há algum tempo atrás, pela Rita Marrafa de Carvalho, jornalista, pá, jornalista séria, que vai para lá falar em frente aos tribunais e no Parlamento, contou uma história, pá, muito engraçada e um bocadinho de javarda sobre o nascimento da primeira filha. Pá, foi muito engraçado. Estou a ficar curiosa. Tens- E ver tudo. tens que ir ouvir, E vocês tens que em ir casa ouvir. também. Posso só dizer mais uma? O ano passado a Filipa Gomes, no São Jorge, também contou Sim. uma história incrível, porque sobre a maneira como perdeu a virgindade, acho que era à volta disso. Sim, E também não é suposto estarmos a ouvir alguém que apresenta um programa, apesar dela ter uma imagem irreverente, etc., mas que apresenta um programa quase familiar,
a falar daquelas Claro. coisas, principalmente da maneira como ela falou, Sim, parecia um marinheiro. super aberta, assim. Mas foi brutal e toda a gente adorou. Toda a gente adorou. Sim. E vocês que este percurso tem passado, vocês gravaram uma série para o canal que depois também transpôs um bocadinho para o YouTube. Vocês sentem que se calhar a internet foi o grande impulsionador do vosso projeto? Tem de ter sido. Sim, nós não temos dinheiro para fazer publicidade. Sim. Foi a internet e os eventos ao vivo. Assim. Sim, os eventos ao vivo, o podcast. Nós criamos uma comunidadezinha porreira, também fazemos workshops, ensinar as pessoas a contarem histórias. Criamos uma comunidade que nós temos sempre a mesma malta a ir ver os espetáculos, que rodam, é uma comunidade bastante forte. E o canal que é? Gravamos agora a segunda época, está no ar às quintas-feiras, às 11, está a estrear um episódio novo, gravamos 15 episódios. Também nos deu algum impulso. Nós estávamos um bocadinho nervosos ao princípio de fazer televisão, porque achamos que o formato era histórias orais, era mais áudio. Sim. Mas tem resultado muito bem E no canal como é que Q. funciona a logística da produção de televisão? Ou seja, como é que funciona? Vocês, é uma sala onde a pessoa está a contar uma história, é um evento gravado numa plateia ao vivo? É ao vivo, é ao vivo. É ao vivo. Tentamos ao máximo capturar a experiência para casa de quem está a ver aquilo ao vivo. Quem está a ver aquilo ao vivo. É. Que giro, muito, muito fixe. E que vocês agora ultimamente têm ido também, um dos grandes objetivos era ir ao Porto, e que Sim. vocês já vão Já conseguir, vão. já está. E contem-nos quem é que são aqui os storytellers desta vez. Então, Tem um nós mega temos cartaz. quatro storytellers que vão estar em Nos Lisboa dois e no sítios. Porto, nos dois sítios. A Sara Tavares, o Ângelo Rodrigues, Sara Tavares, o Ângelo Sara- Rodrigues. Ainda não acredito. o Daniel Carapete e a Isabel Silva, a Belinho. Né? É grande. Eles vão estar em Lisboa e no Porto. Depois no Porto vai estar o chefe Rui Paula e em Lisboa vai estar a Alexandra Lencastre. E como é que vocês fazem essa escolha dos convidados? É os que aceitam. Não, estou a brincar. Estou a Nós brincar. mandamos assim um e-mail a 300 pessoas. Toda a gente, mandamos a todo Primeiros Portugal. quatro A dizer todo que sim, Portugal. sabes? Não, nós concentramos muito nas histórias. Nós gostamos das histórias acima de tudo. Mas nestes eventos grandes procuramos pessoas que achamos que têm boas histórias, mas também pessoas que achamos que o público quer ouvir. Pessoas carismáticas. claro. Por exemplo, eu estou super entusiasmado com a Sara Tavares. Estou entusiasmado com todos, mas estou muito entusiasmado com a Sara Tavares porque eu cresci a ouvir a música da Sara Tavares. É uma pessoa que nós não ouvimos, não dá muitas entrevistas, Pois nós não, recebemos é muito verdade. dela. Ou seja, vai ser muito giro ouvi-la a E ver contar o uma que é que ela história. vai Eu também trazer. Que estou expectativas é que tens, por exemplo? Ah, Achas que vai ser uma história mais séria, mais humorística? Se castiga, não sei. Nós vamos falar com ela daqui a pouco. Nós temos sempre que estudar um bocadinho as histórias com os convidados. Não sei mesmo. Sei que é possível, não quero lançar rumores, mas é possível que ela cante uma música no espetáculo com a nossa banda. Não sou de rumores, nem de... Por acaso acho que a história deve ser super emocional, Mas lá está. com momentos de humor que ninguém está à espera. Pois. É a maneira que eu imagino. Ninguém imagina Sim. bem a Sara Tavares a dizer uma piada. Eu tenho a certeza que a piada vai Vai ser boa, sim. Tenho a certeza que a E piada vocês vai sabem das histórias antes? Sim, Sim, sempre. sim. Nós sabemos Desculpem estar a estragar a magia do espetáculo da televisão. Não, nós sabemos, sim, nós trabalhamos um bocadinho as histórias com os convidados, que é para garantir que aquilo encaixa com o formato que nós fazemos. Ok. Sim. Acham, da vossa opinião, o que é que define uma boa história? E um bom storyteller? Então eu vou começar com a Sim, história e sim. se calhar tu depois pegas no storyteller, Sim, que é mais sim. difícil essa. Por Sim, isso fica sim, para ti. não Eu acho que o que define uma boa história, mais que qualquer coisa de estrutura, é uma coisa que o João falou agora ao princípio, que é a história tem que ser importante para o contador, emocionalmente importante. Pode ser engraçada, pode ser o que for. Se for importante para ele, se de alguma forma aquela história o tiver mudado ou for interessante, isso vai passar para o público. Ou seja, o tema da história não é o que aconteceu, não é? É de que forma é que aquilo que aconteceu foi importante para ele. Porque também vai ser importante para o público enquanto ele estiver a contar. Isso é o mais importante. Eu acho que o facto da história ser importante faz também com que seja mais fácil contá-la, Contar. até porque a diferença de tu contares uma história entre estás a fazer um monólogo ou fazer stand-up ou o que seja, é que aquilo é teu, tu sabes o que é que aconteceu, É. não é? Não estás a ficar surpreendido com o que estás a dizer. Não me lembro agora, não sabes o que é que aconteceu. Não tens de decorar o texto. não é? Sabes o que é que aconteceu? E depois as histórias funcionam até na via oral como um filme, ou como uma série, ou como qualquer coisa. Tens um princípio, tens um fim, tens um meio onde tens de construir o teu arco. Normalmente o início tem de agarrar as pessoas e o final Também. tem de ser marcante. Sim. Tem de ser marcante. E nunca pode ser, como nós costumamos dizer a toda a gente, que às vezes acontece, não é? Quando as pessoas vão contar porque estão nervosas, não sabem como é que vão acabar, acabam com e é esta a minha história. Nós sabemos que é esta a tua história porque Acabaste de falar, se acabaste de falar, as pessoas contar. sabem, não é? Sim, acabaste de contar, portanto, a partir não vale a pena acabares assim. Claro. Vamos arranjar outra maneira de tu acabares. Então, e
Digam-me só mais uma coisa. Que eu agora tenho aqui uma pergunta, não sei se é difícil. Podes ir que é? contar uma história. Eu queria Podes ir isso. contar. Podes ir Era o que eu contar. queria, missão cumprida. Olha, dia dos namorados, está esquecido. Que é, o tema do nosso programa é, se tu convidasses alguma figura pública para ir jantar, quem é que levavas? Neste caso, em vez de ser para jantar, é um jantar e a seguir que ela fosse contar uma história. Qual Quem é que- seria? Exatamente. Para cada um de vocês. Pode ser uma figura pública de todo o mundo, pode estar Viva ou morta? Sim. Exatamente. Quer dizer, mas viva ou morta, quer dizer, mas tem que estar viva quando vai contar a história, porque senão Sim, claro. Sim, mas é vamos um fazer cadáver. conta que a mulher está É um viva. cadáver. É muito aborrecido. Boa pergunta. Eu acho que do meu lado, provavelmente o Mark Twain, que é um escritor, deve ser um escritor humorista americano muito famoso e possivelmente o melhor humorista de sempre que eu conheço. Ok. E que escrevia, fazia uma forma de stand-up, fez teatro, livros, tudo. Eu adorava falar com esse homem. Adorava falar com morreu? ele. Sim, sim, está muito morto. Já há bastantes anos. Já. Um dos nossos sonhos, nós este ano na série do Canal Q conseguimos concretizar um que era ter lá o António Sala. Bem verdade. Uau. Outra era ter o Júlio Isidro. Portanto, Sim. eu vou dizer que era o Júlio Isidro. Eu Sem adorava jantar com o Júlio Isidro e que o Júlio Isidro assim fosse contar uma história. Uau, Yeah. muito fixe. Olhem, muito obrigado por terem cá. Obrigada. Obrigado, Foi um gosto enorme. Agora, só aqui para lembrar, Já então, sabem, dia 13 de fevereiro. 13 Diz-me. Porto, Teatro Sá da Bandeira, Sim. às 21h30. E dia 14 de fevereiro, Lisboa, Cinema São Jorge, também Exatamente. às 21h30. É aquele programinha Eu depois quero de ir. jantar de dia dos Fica a dica. namorados. E é mesmo o tema, já agora fica, que é importante, o tema é amor. sobre- Ah, ok. Tudo histórias sobre amor, tudo Boa. músicas sobre amor. O João Diniz vai contar algumas coisas sobre a sua vida amorosa. O Fernando Alvim também, o Pedro Gorgia também. Deve Vamos ser ter interessante. muitas confissões, muita coisa. Sabes que era um dos meus objetivos. O teu era jantar com os Alisidra e eu era saber a tua vida amorosa. Portanto, olha, muito obrigado por terem cá vindo. Obrigada. Obrigado, um grande Obrigado. abraço.